Vou fazer aqui uma leitura do Urano retrógrado. Então, eu vou fazer primeiro uma leitura geral, entendeu? É o período que vai de agosto, já começou agosto 11, dia 11, até janeiro de 2020. Então, tem mais aí, mais um tempo. Sinto assim que tá afetando bastante as pessoas. Então, resolvi fazer uma leitura. Vamos ver assim mais ou menos como que afeta, entendeu? Então, vamos ver aqui, eu vou tirar duas cartas desse baralho. Afeta em várias coisas, não só as pessoas, entendeu? Mas aqui eu vou ver mais ou menos assim como vai afetar comportamento, tal, e outras coisas, ok? Tirar duas cartas aqui. E aqui eu vou usar esse outro baralho também aqui. Então são duas cartas que eu peguei aqui. Então é o seguinte, ó. Então as cartas que estão na esquerda são essas duas, ó, tá? Então basicamente o que eu vejo aqui são mudanças, tá? Mudanças. E aqui é na percepção mental das coisas, tá? Então quer dizer, aqui vai mostrar cada vez que a lua muda, as mudanças da lua, os ciclos da lua, né? E aqui o chakra, né, da intuição. Vai também haver um pouco mais de comunicação. Segundas chances, né? Aqui, ó. Segundas chances para as pessoas. Pode ser em qualquer área da vida, tá? Aqui a pessoa pode receber uma bendição se ela souber olhar. Aqui tá mostrando, ó. Se ela souber olhar a situação, os ciclos que às vezes as situações passam por ciclos, entendeu? Relacionamentos, trabalho, coisas que acontecem na vida, tá? Pode ser escola, pode ser a carreira da pessoa também, entendeu? Aqui então, essas duas cartas que vieram. Eu vejo aqui, ó, equilíbrio na união, né? Então eu vou ler cruzado essas cartas. O equilíbrio e uma sorte, assim, para perdoar. Entendeu? Vai ter uma facilidade para perdoar, um perdão. Então, quer dizer, a pessoa parando de focar em eventos passados, esse é o perdão. Ela saber olhar as coisas pelo que elas são. Um exemplo, assim, bem simples. Essa flor aqui, digamos, essa planta. Eu olho, a primeira coisa que eu olhei, quando eu olhei, eu vi, eu achei linda, deve ter um cheiro maravilhoso. E com as folhas bonitas, tal, vibrantes, né? E eu pensei, o solo tá cuidando da planta, porque ela tá sadia, tá bonita. Aí quando eu cheguei, olhei mais de perto, era uma planta de plástico. Então, quer dizer, é artificial, então quer dizer, saber olhar o que é realmente. Não tem cheiro horrível de plástico. É artificial, então não tem nada natural aqui.
Então, eu saber olhar o que realmente é aquela coisa que tá na tua frente ali. Situações, pessoas, eventos, entendeu? Relacionamentos, olhar o que é, o que realmente é, entendeu? O que tá te mostrando, não sonhar, fantasiar e pensar que é o que não é, tá? Então, ali o equilíbrio, né? Uma união. Aqui uma coisa geral, que para todos os signos isso pode acontecer, tá? E aqui ali, ó, é uma mudança, uma transformação, tá nessa parte aqui, a conexão com o divino, digamos, ou com tudo que existe, ou com a intuição, basicamente, né? A pessoa estando antenada e uma liberação aqui, ó, a pessoa se sentindo livre. Livre, acho que dessas coisas do passado aqui, entendeu? Isso aqui que diz, ó, tá? Coisa que ela olhava de uma maneira diferente. Então, esse aqui, o perdão, digamos, é de saber olhar o que é e aceitar aquilo ali, entendeu? Então, isso aqui traz uma liberação tão grande que isso chama perdão, né? Tu saber olhar o que é e aceitar aquilo ali e tá ok, e não ficar lutando, ficar triste, brava ou isso, aquilo, entendeu? Então, assim, você cria a realidade com aquilo que você pensa, sonha e imagina. Então, isso aqui, o que eu tô falando aqui tá falando de uma coisa muito assim profunda na pessoa, entendeu? De tu saber realmente olhar as coisas pelo que elas são e não criar coisas na mente. Então, às vezes, a pessoa, assim, por exemplo, uma situação no trabalho, se tu tem, digamos, não tu, outra pessoa, ou tu mesmo, pode ser também, um problema. Então, se tu tem um problema, assim, de ter raiva com tal situação, digamos, uma injustiça no trabalho, tá? Então, tu tem que ver onde foi que tu começou a ter raiva com injustiça, tá entendendo? Então, quer dizer, aquilo ali vem de tempo, vem lá de trás. Então, quer dizer, não foi ali que começou hoje, digamos, tu deu uma raiva assim repentina. Então, isso aí foi construindo, tu foi construindo com o tempo, como níveis como uma cebola, vários níveis, assim, vários, como chama, camadas, entendeu? Quando tu descasca a cebola, tu vai tirar, qual foi a última vez? A casca de fora. A última vez que eu fiquei brava. Descasca a cebola pra tu ver. E pense naquela última coisa. Esse é um exercício bom pra fazer, entendeu? Aí é segundo nível da cebola da parte de fora. Qual foi a outra vez antes da última? Que eu fiquei brava, com uma injustiça. Aí tu vai indo tentando fazer, escreve no caderno, entendeu? A última coisa, assim, contando o tempo pra trás, em ordem inversa cronológica, entendeu? Até tu tentar lembrar, que tu vai lembrando. Mesmo se não lembrar no outro dia, vai anotando ali no caderno, tipo um diário que tu tem, pra tu ver onde que foi. Pode ser uma coisa idiota, assim, entendeu? Pode ser uma pessoa que quando tu tinha, sei lá, 7 anos de idade, pisou no teu pé e não pediu desculpas e tu ficou aborrecido, entendeu? Pode ter começado ali, tá entendendo? Então, quer dizer, às vezes coisas pequenas afetam as crianças porque elas são mais sensíveis, elas são mais puras, né? E aí a gente vai passando por segundas coisas, uma segunda coisa, um terceiro evento, quarto, quinto, sexto. E aí a pessoa vai ficando ou com raiva, ou ressentimento, ou isso ou aquilo. Aí vai chegar um dia lá, a coisa vai estourar. É como um relacionamento, entendeu? Quando as coisas não são faladas, não fala, quando era pra falar, quando era pra comunicar. Chega um dia lá, digamos, um marido chega em casa, tirou a camiseta, colocou no chão, a mulher faz um escândalo e uma briga enorme por causa daquilo ali. Então, quer dizer,
a origem da fúria, da raiva, da briga não era aquela camisa no chão, era outra coisa, que vem lá atrás, entendeu? Então isso aqui tu tem que olhar, saber olhar o que que é, né? E aí pra tu começar a... E aí tu lê aquilo ali, entendeu? Tu faz assim, ó. Eu gosto de mostrar bem direitinho, porque são coisas fáceis de fazer e não tomam muito tempo e vai ajudar a pessoa, tá entendendo? Então tu vai botar aqui, ó, os eventos. Os eventos. E ali, ai, tem um mosquito aqui. O sentimento. De um lado, eu vou separar aqui, ó. Não tá muito reto, entendeu? Aí tu vai botar... Tu põe em ordem cronológica, tá? Vou escrever aqui. E aqui, por exemplo, tu vai botar... Digamos, eu vou colocar aqui a raiva, tá? Ali, ó. Então, aqui, ó. Tu vai botar num lado os eventos e no outro sentimento e emoção. Aí eu coloquei raiva, tá entendendo? Então tu vai botar ordem cronológica, quando eu tinha 4 anos. Escreve ali a idade, 4 anos. Aí eu vou botar aqui, ó. A professora gritou comigo lá no jardim de infância, tá entendendo? Então esse vai ser o primeiro. Aí tu vai dar uma nota de 1 a 10 pra tua raiva. Digamos, eu vou botar aqui 4, tá? Ali, ó. Tá? Aí depois tu vai pro segundo, ordem cronológica. A segunda vez, quando eu tinha 6 anos... Ok, vou botar aqui. Aí eu botei aqui, ó. 6 anos eu esqueci de buscar a irmã na escola. Quando eu saí da escola, na porta, eu esqueci de buscar. Tô colocando o que aconteceu. Então ali eu vou botar aqui... Vou fazer aqui pra vocês verem como é que é. Aí eu vou colocar aqui o sentimento que eu tive. É mais ou menos uns 8, o número que tá pra mim. Mas aí eu vou sentir, o que que eu senti na hora. Aí eu vou botar aqui, ó. Culpa, tá? Então, quer dizer, eu vou fazendo eventos. Então, aquela raiva, se eu notar a raiva que eu tinha, não é uma raiva com outras pessoas, é uma raiva consigo, entendeu? Aqui, ó, então tu vai notando, tu vai aprendendo a se conhecer. Comigo, tá? Então, a culpa é a raiva comigo, eu senti, eu fiz mal. Então, eu tinha raiva de mim quando eu fiz aquilo ali, entendeu? Então, ok? Aí tu vai botando número 3, número 4, vai escrevendo. Aí depois tu vai ler, tá entendendo? Tu vai numerando, dando uma nota, porque o sentimento, a emoção. Faz assim, tenta fazer o que? Uns 10, 12, se tu conseguir, entendeu? Mesmo que demore uns dias, não tem problema. Aí tu vai ler do 1 ao 10 ou 12 e vai pensando ali, um filmezinho na cabeça que aconteceu. Aí tu vai ler do 10 pro 1, entendeu? De frente pra trás, assim, ó. Por exemplo, de quando era pequena até hoje e de hoje vai voltando. E tu vai fazendo assim, ó. Como se quando tu faz com controle remoto. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O controle remoto. Quando tu aperta aqui. Esse tu vai pra frente. Aí tu vai pra trás. Depois tu vai pra frente e vai pra trás.
Então, quer dizer, quando tu corre assim, isso, quando tu faz eu vou botar aqui, ó, o 1 e o 10, digamos, quando tu faz assim, ó, essa trajetória, depois tu volta pra lá, e tu vai fazendo isso. Algumas vezes tu vai apagar a carga emocional. Isso aqui é um exercício de PNL, Programação Neurolinguística. Tu vai apagar a carga emocional que tinha naquilo ali, naquele sentimento, naquela emoção. Entendeu? Mesmo se tu não souber o nome da emoção, não precisa colocar. Tem gente que não se conhece, que não sabe o nome da emoção. Se tu não souber que era raiva, que era angústia, que era ansiedade, ou que era o quê, ou tu põe o nome, tá entendendo? Põe um número, põe um nome, uma letra. Se tu não consegue identificar, não tem problema, entendeu? Pra coisa ficar fácil, sabe? Tu não precisa... As coisas não são assim como no livro, entendeu? Pra funcionar, né? Então tu pode fazer de uma maneira que fica fácil pra ti, pra tu conseguir fazer isso daqui, tá? Então acho que o planeta, esse que tá retrógrado, ele vai trazer uma liberação pra pessoa. Então quer dizer, se tu souber usar esse movimento que o planeta está fazendo, essa mudança, essa influência que está tendo nas pessoas, na Terra, em tudo, né? Que quando afeta as pessoas, imagina só, outro dia eu tava caminhando na rua e tava vendo assim. Aqui é uma cidade onde eu tô, no estado de Santander, na Colômbia. Tá super quente aqui dentro. E aqui assim, eu fui a algumas cidades daqui. Eu fui primeiro quando eu cheguei na Colômbia, eu fui a Medellín, depois eu fui a Cartagena e depois aqui eu tô nessa daqui, tá? Então são cidades completamente diferentes, o povo é muito diferente. E aqui, assim, é limpo, é bonito, é organizado, entendeu? E a economia parece ser melhor, assim, não tem tanta pobreza. Tem, né, mas não tem tanta. Então, tem coisas ruins também, tá entendendo? Então, eu fico olhando assim, e tu fica tentando ver, eu fico tentando ver o que gerou as coisas serem assim, entendeu? Então, quer dizer, eu observo, assim, eu converso com as pessoas e tal, eu observo no comportamento delas, a pessoa como foram criadas, como é a criação, a educação daqui, entendeu? Então, o pessoal, assim, é super... é cheio de clínica do hospital aqui, tá? E super, assim, modernos. E gastaram muito dinheiro pra construir, entendeu? Ouvi dizer que tem muita corrupção aqui. Não vou falar sobre isso, porque não é meu negócio. Não tem que me meter nessas coisas. Então, a parte pobre da cidade tu não vê muito, entendeu? E a parte rica tu vê. Então, quer dizer, tu pode ir lá, tu pode caminhar, tu pode andar por lá, pegar um táxi, andar de carro por lá e tal. E a parte rica da cidade aqui é um luxo extremo. Assim, é uma coisa que eu nunca vi no Brasil. Não vi no Brasil, não vi no Canadá, não vi em parte alguma, assim. É uma coisa exorbitante, assim. Então eu fiquei pensando, nossa senhora, né? Eu quero ter o trabalho que aquelas pessoas têm, não sei o que fazem. Mas é meio demais, assim, eu achei, né? Então, mas é assim o jeito que é aqui. Então, e aí a educação das pessoas aqui, eu vi, da boca das pessoas, que eu converso muito com as pessoas, a educação é muito dura. Então, quer dizer, as mães são duras com as crianças, gritam, e isso não, aqui pra eles não é abuso, entendeu? Gritam, baixam nas crianças, muito, demasiado. Então, quer dizer, é um jeito meio diferente, aqui as pessoas são muito fechadas, entendeu? Tu conversa, assim, então, mas não é... Elas são quietas, muito fechadas, scarf, sabe? E, por exemplo, assim, tu pega um táxi aqui, que eu pego, não pego toda hora, eu tentei morar num lugar onde eu não precise de carro, onde eu faça tudo a pé, sabe? Mas tu, digamos, tu quer pegar um transporte, assim, táxi, né? As pessoas veem que eu não sou daqui, tal. Então, por exemplo, tu não pode sentar no banco da frente.
Então, quer dizer, é uma coisa da cultura deles aqui. Se uma mulher senta no banco da frente, tá se oferecendo. Eu achei ridículo, assim, o cara botou a mão na minha perna, eu fiquei assim. Aí eu falei coisas pra ele. Tipo, né? Se ele passasse a mão, ele só encostou na minha perna. Se ele passasse a mão na minha perna, aí é uma outra história, tá entendendo? Mas ele não, ele só botou a mão assim, depois tirou, entendeu? Eu fiquei assim, ok, você não gosta. Então agora eu entro no táxi, sento atrás do banco do cara, tá entendendo? E não dou muito trela, que tu não pode conversar com as pessoas muito. Por exemplo, a pessoa, eu sou muito assim, amigável, simpática, tal, com as pessoas. As pessoas que trabalham assim, de, digamos, serviços, né, serventes, digamos, né, porteiro, tal, não sei o quê. Pessoal que limpa aqui, tu não pode conversar muito com eles. Porque eles policiam isso, essa estratificação social. Então, quer dizer, se tu trata eles bem, assim como qualquer outra pessoa que eu tô acostumada com isso, pessoas são pessoas para mim, eles não gostam, então eles policiam isso aí. Então quer dizer, eles estão ali para servir, digamos, na cabeça deles. Na cabeça deles eles são inferiores, não, quer dizer, eles se põem ali, se tu passar aquela linha ali, tentar tratar como igual, não dá muito certo, que eu já tive um problema aqui. Então eu fico na minha, fico quieta, não falo com ninguém, fico na minha, não. Então eu notei que isso aqui é um pouco diferente aqui, ó. Então eu acho que o motivo porque eu tô falando isso é a falta de equilíbrio que existe, né? Nessa parte que eu só não vejo tanto no Brasil, né? As pessoas se policiando direto, assim. Isso é uma coisa muito ruim, entendeu? Então aqui eu tô passando por um, digamos, um período difícil de não estar acostumada. Porque eu cresci no Brasil, morei no Brasil minha vida, a maior parte da minha vida. Não estou acostumada com esse tipo de coisa, entendeu? E mesmo que no Brasil isso tem um pouco disso, né? Mas aqui tem muito disso. E depois eu vivi no Canadá quase 20 anos e ali tu não vê tanto. Tu vê bem, muito pouco, entendeu? Tem pessoas assim estrangeiras, às vezes, que se portam assim. Pessoas aí no Canadá não estão muito ligadas assim no negócio dos outros, na vida dos outros, entendeu? Então aqui o negócio é mais diferente, assim. Então tá sendo bastante difícil pra mim olhar isso, sentir isso e lidar com isso. Então é um exercício bom para eu aprender a não sentir assim, não sentir o que não é meu, entendeu? Então quer dizer, as pessoas têm que aprender a não sentir o que não é delas. É tipo, eu tá pegando um problema de uma cultura e trazer pra minha vida. Ou ficar brava, ou indignada, ou aborrecida, ou estressada com uma coisa que não é da minha vida. Então, quer dizer, a experiência que eu tô vivendo, assim, pra quem não sabe, pra quem tá assistindo meu canal pela primeira vez, meus vídeos pela primeira vez, eu morava no Canadá, morei por quase 20 anos lá, e saí faz 2 meses, entendeu? E passei por Portugal, Itália, depois fui um pouco pro México antes de vir pra cá. Então, quer dizer, e aqui na Colômbia que eu andei mais, assim, que eu fiquei mais tempo, entendeu? Então, e aí eu fui de uma cidade pra outra. Medellín é muito legal, é muito seguro, sabe? O pessoal não sabe como Medellín é seguro, né? Não, tu pode sair na rua falando no celular, né? Não tem problema, não é que nem no Brasil. Mas aqui nesse lugar aqui o povo é estranho, sabe? Tem essa coisa de estratificação social, as pessoas assim não têm oportunidades, muitas oportunidades, assim, tipo, tu quer fazer um trabalho, tu tem que ter tal educação, senão tu não consegue aquele trabalho. Então, quer dizer, eles não valorizam, assim, a inteligência das pessoas. Por exemplo, se tu tem uma inteligência, assim, digamos, a pessoa tem uma inteligência acima do normal, se tu não tem o estudo, a pessoa pode ser burra, tapada, ignorante, imbecil. Mas se ela tem aquele estudo que pedem para aquele emprego, tu vai conseguir aquele emprego. Então, quer dizer, por isso é um país, eu acho que
atrasado, no meu ponto de vista. Me desculpem se algum colombiano está escutando isso. Mas assim eu vejo que os fatos estão aí para mostrar, entendeu? As pessoas aqui são extremamente inteligentes na Colômbia, extremamente inteligentes, entendeu? Mas não tem a oportunidade, tá entendendo? Então às vezes as pessoas estudam muito, não sei quanto que pagam para estudar aqui, deve pagar muito caro. Estudam por muitos anos e chega lá depois e tem um emprego que não paga bem, tá entendendo? Então, quer dizer, é uma coisa que dá a pessoa fica deprimida, a pessoa fica desmotivada, dá desmotivação na pessoa, entendeu? Então, isso que eu acho que é a coisa que eu não tô gostando muito disso. Eu não vou ficar morando aqui, porque é uma coisa que me incomoda. Não é que tanto me incomoda, eu acho que a falta de oportunidade, quando tu chega numa cultura onde tem uma mente assim tão rígida, tão dura, não vai ser uma pessoa que vai mudar, tá entendendo? É um trabalho que tem se feito na comunidade, na cidade, no governo, em tudo. Então eles têm muitas coisas assim de estratificação social, assim, não sei o que é. As pessoas, assim, por exemplo, que moram assim num lugar melhor, elas se acham mais do que os outros, assim. Não sei por que isso. Elas pensam que, sei lá, eu não sei bem o que é, mas é uma energia super horrível. Então eu não chego muito perto. As pessoas que moram aqui onde eu tô, eu não chego muito perto das pessoas. Eu dou oi, tudo bem, como é que vai? E deu. E não converso, entendeu? Conversei com um cara um dia aqui, que é na academia lá embaixo. E ele fala inglês. Não tem gente que fala inglês aqui. Não é como no Brasil que tem muito mais gente que fala inglês, né? E a gente tava falando e tal. Eu não sei onde é que ele aprendeu inglês. Mas ele fala bem, deve ter morado em algum lugar que fala inglês, eu acho. E aí falamos, conversamos, tal, isso aqui, não sei o quê. E ele, assim, super inteligente, assim, sabe? As pessoas aqui, então, tu conversa com as pessoas, elas têm um papo legal, assim, são pessoas agradáveis, sabe? Essa parte boa, entendeu? Agora o resto, não existem oportunidades aqui para as pessoas. Então, quer dizer, e essa parte eu acho não sei como funciona a outra parte, digamos, de negócios e tal. Como as pessoas começam os negócios. Não faço ideia. Tem gente aqui com muito dinheiro, não sei de onde tira o dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que é aquela coisa da pessoa que já. Não é que nem. Não é muito como o Brasil, que eu acho. Eu imagino. Que no Brasil, às vezes, a pessoa pode se fazer do zero, assim. Mais difícil, mas pode. Aqui acho que não tem muito disso, entendeu? É como na Índia, assim, um pouco. A pessoa nasce pobre, vai morrer pobre, entendeu? E no Canadá já é um nível diferente, assim, tipo, a pessoa não precisa estudar, não precisa nada, é só ter uma cabeça empreendedora para ela chegar onde ela quer, entendeu? Ter uma cabeça empreendedora, ter um plano, ter determinação e trabalhar para ela chegar onde ela quer, entendeu? Tem regulamentos e tudo, né, que aqui não tem tanto, né? Burocracia, coisa assim, é tudo diferente, né? Mas vale a pena conhecer a cultura. As mulheres aqui eu notei que são super ciumentas, entendeu? Possessivas ao extremo, assim. Não é que eu tô sozinha, que tô solteira e tal. E eu notei, assim, um pouco de... sabe? Eu falei, eu não quero apanhar do povo aqui, imagina. Então não converso com ninguém, fico mais na minha aqui, nessa cidade daqui. Então Medellín já é mais acho que é porque é uma cidade maior, não sei. Aqui não é uma cidade tão pequena, acho que é 1 milhão e 200 mil. Mas a Medellín, acho que é o que, uns 4 milhões, por aí, não sei quanto. 4 milhões, talvez, 4 milhões e meio, eu acho. Então o povo já é mais assim, sabe? Já é mais assim, cada um cuida da sua vida e tal.
eles têm, socializam, né? Tem essa coisa de amizade legal ali pra fazer amigos, é muito bom. Aqui é bom, mas é mais devagar, assim, o pessoal é meio desconfiado aqui. E eu fico pensando o que deixou eles assim, né? Porque é uma cultura que a pessoa cresce com uma certa maneira de viver, de crescer, de olhar os outros, né? Então, quando tu fala com a pessoa, tu ri, elas ficam te olhando, assim, tipo... não, acho que não é uma coisa boa fazer isso. Então, eu fico bem quieta aqui, ó, tá? Tipo... Estranho, tá muito estranho tá aqui, né? Mas eu vou sair logo daqui, graças a Deus, então, né? Mas é assim, então, eu vou ficar um mês mais aqui, né? Dia 5 eu vou pro Brasil. Dia 5 eu vou pro Brasil. 5 de dezembro, é. E aí vai estar ainda o Urano retrógrado. Então, quer dizer, mais mudanças, né? Então, por exemplo, se tu tá passando por uma fase assim na vida, porque eu falo dessa coisa da minha vida. É um ciclo, né, que eu tô passando, pra vocês terem um exemplo bom. Um ciclo, coisas que eu penso, que eu olho, que eu realizo, o que elas são, e vendo ali onde tá um sentimento ali, entendeu? Então, quer dizer, eu vou fazer exercício comigo, ver ali coisas que me aborrecem, tipo, se eu tô num país onde, ou num lugar, pode ser um trabalho pra ti, ou um relacionamento, onde tu tem um sentimento, uma emoção que acende a luz vermelha ali toda hora, entendeu? Então tu tem que trabalhar naquilo. Então, quer dizer, pra mim aqui foi uma oportunidade para trabalhar essa emoção que tem, que existe aí. Então, quer dizer, eu vou trabalhar naquilo dali, coisas que me aborrecem, nesse sentido de desigualdade e tal. Então, quer dizer, eu saí do Brasil por motivos similares, não tão grandes como aqui, né? Então eu voltei, é tipo como fazer uma... voltar assim pra caverna, parece pra mim, aqui, estando aqui nesse lugar, entendeu? Então, quer dizer, eu não tenho muita paciência. Um dia eu tive uma briga com a mulher aqui e extremamente abusiva a pessoa, entendeu? Aí outro dia eu fui me desculpar, porque não vai ser eu que vou mudar ela, né? Então, quer dizer, ela tava fazendo o trabalho dela, mas ela não sabe conversar com as pessoas. Então, quer dizer, ela fala de uma maneira abusiva. Ah, me pedi desculpas pela maneira como eu reagi e assim, pedi de coração mesmo, entendeu? Porque isso aí é eu que reagi, tá aqui. Então, quer dizer, a culpa não é dela. Quer dizer, ela se porta assim, ela não trabalhou nas coisas dela, tá entendendo? Ela tá envolvida na cultura. Ela tá, essa coisa deixou ela que engolisse ela. Então, quer dizer, ela vive isso, ela respira isso e ela não vai sair daquilo